Oi, pessoal! Hoje nós vamos conversar com a Mari Taglialenha. Ela é química, artesã e doula. Ela está morando lá em Portugal e a gente vai fazer aí um bate-papo sobre os benefícios das mandalas em nossas vidas. Boa tarde, Mariana. É um prazer estar com você aqui, poder entrevistar você, né? A Mariana está falando de Portugal. Ela foi para Portugal há 2 anos. Ela é química. Como foi que você se interessou, começou a se interessar pelas mandalas? Bom, primeiro que eu venho de uma família que todo mundo faz algum trabalho manual, né? Até o meu pai, porque a gente pega muito com essa coisa da feminilidade, né? Então eu tenho essa ancestralidade, que para mim é muito forte. E comecei a fazer tricô e crochê, essas coisas, me interessei muito por costura, muito pequena, sempre gostei muito dessas coisas, dessa área. E sempre me dediquei bastante a isso nas minhas horas vagas. Comecei a vender algumas coisinhas, vendi bolsa quando eu estudava no curso técnico. Então, sempre gostei muito disso. Durante o período em que eu já tinha tido os meus filhos, tive trabalhos com artesanato em outras áreas, com feltro, com outras coisas que não eram exatamente as mandalas. Mas eu conheci as mandalas principalmente nos espaços em que eu ia de terapia, clínicas de psicólogo, locais de terapias alternativas que eu frequentava muito, até por conta do curso de doula, né? Então eu via aquelas mandalas desenhadas na parede, que é lindíssimo, mandalas aquelas de lã, que é com varetas, assim, Ah, que é sei. o olho de Deus, aquele também é muito lindo, e aí eu comecei a fazer aquele, ainda no Brasil. Quando eu me mudei aqui para Portugal, eu não trouxe nenhum material de trabalho. Eu não trouxe nada, porque a minha intenção era chegar aqui e ver o que eu ia encontrar aqui, porque na mala também não dava para trazer, né? E eu tenho também alguns conhecidos e estudei bastante antes de vir sobre o desenvolvimento das crianças, sobre o que era importante para as crianças, amigos, psicólogos, várias pessoas que eu procurei para me dar esse apoio. E era muito importante ter coisas que eles reconhecessem como deles para a mudança. Então eu priorizei eles. Certo. Trouxe assim, as minhas roupas. E aí a gente chegou aqui, começamos a procurar, conheci, comprei até um novelo de lã. A primeira coisa que eu comecei a fazer aqui foi um cachecol. E foi passando o tempo. Quando começou a pandemia, que foram 3 meses depois que eu mudei, né? As crianças já estavam na escola. E aí a gente viu que ia fechar tudo. A primeira coisa que a gente pensou foi comprar papel. Vamos comprar papel, porque em casa já tinha lápis de cor, material de desenho, porque o meu marido, minhas crianças gostam muito de desenhar, e aí o meu marido comprou esse tipo de material para quando eles chegassem, comprou antes da gente chegar. Então a gente já tinha um pouco de papel e tal. E aí a gente falou assim, vamos reforçar isso, porque vai fechar tudo, ninguém sabia quanto tempo, ninguém sabia como que ia ser, então a gente se preveniu, né, de ter esses materiais em casa para as crianças poderem fazer coisas que não fosse só ficar na televisão, na internet, essas coisas. E aí eu me interessei também, falei, agora que eu tenho, então vamos comprar também régua, compasso, vou desenhar. E foi quando eu comecei a desenhar. E comecei com as mandalas em desenhos mesmo, e comecei a estudar através da internet, e aí eu vi várias coisas, tanto vários estudiosos, várias teorias sobre os benefícios das mandalas.
E eu falei, então não era só aquela coisa que eu achava muito bonito quando eu via, que eu achava interessante quando eu via. E, inclusive, a minha psicóloga chegou a me dar algumas mandalas para colorir em sessão de terapia. Mas não percebia nada, não sabia por que eu estava fazendo aquilo, né? A proposta era, enquanto você coloria, você conversava com ela, você... Era. Em alguns momentos também de meditação, né? E aí eu não tinha muita ideia do porquê, né? E quando eu comecei aqui a pegar e a fazer, eu fui vendo aqueles benefícios em mim. Fui vendo que me acalmava, que eu me sentia bem, que eu me sentia tranquila, que eu conseguia. Porque eu acho que a preocupação foi muito grande, né? No começo da pandemia, a preocupação, sem saber o que ia acontecer com a gente. Ainda mais estando longe da família, sem saber se as coisas iam dar certo aqui, que tinha acabado de começar, a gente tinha acabado de mudar, então eu fiquei muito ansiosa. E aí eu percebia que eu conseguia me acalmar, controlar melhor essa minha ansiedade. Além de estar pela primeira vez num país estranho, longe de toda a sua família, de toda a família do Luiz, você estava somente com seu marido e os 3 filhos, né? E além disso, como se já não bastasse essa mudança, ainda começa uma pandemia. Coisas foram acontecendo de maneira diferente aqui no Brasil, de maneira talvez até muito preocupante para você, porque você você está em um país cujo controle da pandemia foi muito diferente do que aqui no Brasil. A postura, né, do presidente, a postura do Departamento de Saúde, enfim, de certa forma você estava segura, se sentindo segura com o Luiz e as crianças, mas você olhava pela televisão as notícias e você não sentia essa segurança para sua família aqui no Brasil. Essa preocupação. E aí foi o desenho que me ajudou muito. E eu comecei a comprar materiais diferentes, fui pesquisando mais materiais mais interessantes, mais marcadores ao invés do lápis de cor. E aí fui adaptando isso e fiquei 2020 com os desenhos. E aí no começo de 2021 foi quando eu comecei a fazer as mandalas de crochê. Acho que não dá pra ver. Eu consigo ver 2, 3, 4. Porque é a mais coloridinha aqui em cima. Sim. Essa foi a primeira. É o primeiro modelo que eu fiz. Fiz algumas e aí, inclusive, vendi algumas delas. De uma artesã do Brasil. O nome dela é Priscila Tamberg. Ela tem um clube de crochê, de mandalas de crochê. E aí, quando eu vi, eu falei, crochê é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu já tinha essa vontade de aprender. A minha irmã faz mandalas em crochê também. Então, eu queria muito, porque apesar de saber fazer o crochê, mas as mandalas eu não conseguia fazer sozinha naquela época. Eu não conseguia só pegar e já ir crochetando. Eu olhava na internet sem conseguir descobrir para onde ir. E aí eu comecei a fazer através desse passo a passo da Priscila. E aí eu comecei a me encantar, e aí eu comecei a fazer mandala sozinha, essa aqui que é verde. Fui eu que fiz mesmo, eu que criei. Essa mandala que você mostrou agora, daqui assim eu consigo enxergar o verde escuro, azul escuro, azul claro e tem aí uma cor de areia, né? E eu me lembro de você, não sei se foi um videozinho ou se foi uma foto algumas fotos que você tirou perto da praia.
com essa mandala. Com ela. Então, gente, essa mandala é o mar, é a foto do mar. E a Mariana mora numa cidade do litoral. De praia. Nunca tinha pensado em morar na praia, né? Morei em Minas, morei no interior de São Paulo, sempre gostei muito da praia, mas nunca tinha pensado em morar. E aqui a gente veio e a cidade que o meu marido conseguiu a casa pra gente morar foi na praia. E é um lugar lindo, muito, muito lindo. E aí, quando eu comecei a crochetar e comecei a pensar, eu comecei a fazer sozinha. Eu falei, não, eu vou pegar todos os que tiverem passo a passo na internet gratuito, vou fazer sozinha, e aí eu fiz essa. E eu fui com ela na praia tirar foto. Eu fui desenvolvendo isso, criei o meu Instagram. O Instagram eu criei em 2020, quando eu comecei a desenhar. Então, as primeiras mandalas do Instagram são desenhadas. Depois eu fui colocando as de crochê. E aí, no final do ano passado, eu comecei a participar desse clube, que chama clube, é um tipo de um curso que ela disponibiliza os passo a passos. Então, eu faço algumas mandalas que são desenvolvidas pela Priscila. Que é o caso dessa aqui, por exemplo, que é uma... E todas têm um significado. Ela atribui um significado e ela faz uma meditação, faz um trabalho terapêutico em cima daquele tema. Nesse caso, essa aqui é da prosperidade. Que é ela e mais duas que tá mais para lá. Ó. Vamos ver se eu consigo mostrar um pouquinho. Essa aqui que é mais avermelhada. Ela é tipo um rosa goiaba. Essa bege também. E a branca. Nossa, lindas. Lindas. E aí, no todo das mandalas, eu comecei a fazer também o macramê. E aí eu fiz essa árvore da vida. Que linda! Eu já fiz e eu tirei, e aí dela eu tirei fotos num parque. E já vendi dela. E essa aqui que inclusive é uma encomenda, ó, que é um filtro dos sonhos. Filtro dos sonhos? Então nós chegamos numa pergunta que eu tô para fazer para você faz tempo, Mariana. Qual é a diferença? Realmente eu não sei, tá? Não parei para pesquisar. Tá. Qual é a diferença entre filtro dos sonhos e as mandalas? Tá. Então, na verdade, a mandala, ela significa círculo, né? Essa palavra mandala é em sânscrito, que significa círculo. Então, tudo que é circular é uma mandala. Tanto é que algumas pessoas defendem a ideia de que as mandalas nos encantam tanto porque nós temos muitas mandalas em nós, nos nossos olhos, nas nossas células. E as coisas circulares, elas nos acalmam muito. E o filtro de sonhos, ele é uma mandala, é um tipo de mandala de uma cultura. Né? Então, originalmente, de uma cultura da cultura dos índios da América do Norte. E originalmente tem penas, né? E isso tudo tem um significado que está dentro da espiritualidade, de afastar os maus espíritos, coisas desse tipo. Ou energias, né? E tem também aquele que você comentou, feito com as varetas. Ela também, porque ela também é circular, ela também tem... Para fazer também você vai circulando a linha. E ela tem também um padrão.
né? Então a mandala ela tem sempre um padrão, ela tem sempre uma geometria. Uhum. Então tem quem estuda bastante essa parte de geometria sagrada, tem todo esse estudo, né? Essa preocupação de ter essa padronização. Então esse padrão ele nos acalma. Uhum. E ele eu acho que no sentido de te trazer para uma estabilidade, para um equilíbrio, né? E aí o filtro dos sonhos é isso. Ele é uma mandala, mas ele é um dos tipos de mandala. Certo. Eu consigo entender essa tranquilidade que a gente sente ao confeccionar uma mandala ou simplesmente ao olhar, como você começou o seu relato dizendo que você foi fazer o curso de doula e nos lugares que você ia, você via mandalas, né? E aquilo estava sempre presente, porque de certa forma as gestantes, né, que também frequentavam esses lugares, elas se sentiam assim acolhidas, elas sentiam assim uma calma, uma tranquilidade. Nós temos a nossa memória afetiva. Essa memória, ela existe da nossa gestação, né? Vamos falar a partir da nossa gestação. Já está sendo ali armazenado. Então, por exemplo, o som. Que som que o bebê mais ouve? Os batimentos cardíacos da mãe, né? E isso já foi comprovado que acalma os bebês. Se o bebê está ali chorando e você coloca ele pertinho do seu coração, né? Ele vai se acalmar. Ele se sente acolhido, se sente seguro, mas ele também ouve um som conhecido, um som, né, que o acalma. E da mesma forma que nós temos então a percepção auditiva, todas as outras percepções, todos os outros sentidos são chamados, né, ficam ali gravados na nossa memória. Então, por exemplo, o visual. Que imagens que a gente tanto viu quando a gente nasceu, quando a gente era um bebezinho, né? São imagens circulares. Vamos pensar aqui no rosto da mãe, como você falou, o nosso rosto, os olhos, né? O nosso rosto em geral. Vamos pensar aqui no seio materno, nos mamilos, né? Aquilo que alimenta, aquilo que acalma, aquilo que acolhe. É circular. É o que está mais próximo, né, do rosto do bebê. É circular, então o neném mama. Mesmo que não seja amamentado, a mamadeira também, né? Ela foi confeccionada, o bico da mamadeira, ele foi confeccionado dessa forma, né? Circular. Então, nós crescemos com todo esse arsenal de percepções sendo armazenadas. Quando você sente uma turbulência na sua vida, tô cansada, tô estressada, tô tendo muita atividade e de repente você olha para aquilo e aquilo te acalma, isso não é místico, isso não é religião, a gente está falando de neurociência, a gente está falando de algo que a ciência está estudando e está comprovando, né? Então, eu tenho uma mandalinha também lá no meu consultório, que a gente falou de neurociência, agora na psicologia. O psiquiatra Carl Gustav Jung já falava e desenvolveu, né, um trabalho sobre mandalas. Na arte-terapia, isso também é muito falado, como você mencionou a sua psicóloga, que me propôs que você pintasse mandalas enquanto estava acontecendo, né, a sessão de terapia. Olha que interessante isso. E na arte-terapia trabalha-se também com argila, com pintura, com desenho, assim como você também buscou no desenho, depois buscou no crochê.
Então existem assim muitas formas de você trabalhar com as mandalas, com o intuito de se retornar para o centro, né? Buscar o reequilíbrio. A gente fez uma vez um projeto com crianças da evangelização, que eu trabalho com evangelização infantil. E era para fazer uma mandala, a proposta era que a criança fizesse uma mandala com os alimentos. Então, pegar frutas cortadas ou legumes cortados e montar como se fosse um prato, né? Usando um prato, né? Usando uma base circular para colocar. Ou ervas, ou grãos, né? Para montar. É bem interessante, assim. Então, aquilo é para criança, montando aquilo, ela se equilibrar, se sentir melhor. Sim. E você está falando aí dos alimentos, aí eu estou pensando, né? Quantos alimentos tem esse formato circular? Quantas frutas, né? Praticamente todas, né? Porque mesmo, por exemplo, a banana que é comprida, quando você corta ela em rodelas, assim, você vê um padrão ali. Sim. Né? As frutas, os legumes, as sementes, elas estão dispostas geralmente no centro, né? Então a mandala ela parte de um centro. Isso é uma coisa importante também. Parte de um centro para o exterior dela, para fora. Então a maioria das mandalas de crochê, sem dúvida, né? Você começa crochetando o centro. Olha. Aí aqui é como se fosse uma volta, né? Aqui é a primeira, vai indo assim. Então, o centro, ele tem um significado, geralmente a gente traz mais consciência para nós mesmos, é onde você está começando, e aí você vai desenvolvendo a mandala. Então, essa pausa, né? Esse momento em que você está ali crochetando, que você está... eu priorizo, nem sempre eu consigo. Às vezes eu tô com a televisão ligada, com vídeo, com som, às vezes com música, mas eu priorizo o silêncio. Prestar atenção, né? Estar presente naquele momento é muito importante para a gente. E traz uma tranquilidade maior, eu acho que potencializa. E como eu falei, tem a gente tenta trazer esse significado no sentido de vibrações, né? Inclusive com relação às cores. Então começa na escolha da cor, na escolha da mandala e para quem essa mandala vai. E aí eu acho que isso no silêncio é potencializar. Sabe, eu acho que tem tudo a ver. O mindfulness, né, tem muito a ver também com isso. Porque no momento que você está ali fazendo a mandala, é aqui e agora. A atenção plena. É o exercício da atenção plena. E muitas vezes, né, quanto mais complexa a mandala às vezes a gente acha, né? Porque tem umas que eu faço que é só de corrente. E se você perder a conta, ela vai ficar desigual. Mas eu acho que quanto mais complexo, mais atenção você tem que ter. Né? Então, se você tá fazendo outras coisas, assistindo televisão junto, no meio da bagunça, nem sempre é o mesmo resultado, sabe? Já tive que desmanchar. Não ficou bom, tem que desmanchar. Às vezes nem a combinação das cores não encaixa por conta do ambiente. Então, o ambiente é uma coisa que quase todas as pessoas que fazem mandala e que estudam muito isso
falo, o ambiente ajuda e uma coisa ajuda a outra. Você fazer ajuda no ambiente e o ambiente ajuda você a fazer. Então, é muito melhor se você estiver num lugar organizado, limpo, agradável, com um som, uma música instrumental ou um silêncio. Maravilhoso esse tema, mas como eu falei aqui no início, a Mariana ela tem outras contribuições. A gente vai combinar para ela vir falar sobre essa questão da maternidade, esse chamado, né, a estudar e trabalhar como doula, como foi que isso aconteceu, qual a diferença, né? Olha, eu já estou assim formulando perguntas para o próximo vídeo. Qual seria a diferença entre nascer num hospital, né? Como tem acontecido aí com milhares de pessoas, com a maioria, ou nascer em casa com uma parteira do lado. O que isso muda para a mãe, para o bebê? Nossa, olha, a gente tem assunto, hein? Tem assunto. Mas aí, sobre esse tema das mandalas, para fechar, você gostaria de falar mais alguma coisa para o pessoal? Eu gostaria de convidar todo mundo a conhecer o meu canal no YouTube. Ah, muito bem! Eu tenho um canal também, chama Mari Tagalenha. E lá eu ensino um pouco as mandalas. Certo. Ele tá paradinho, há um tempo que eu não coloco vídeo, mas tem alguns vídeos lá. E tô com um projeto para esse ano retomar. E os vídeos que tem lá são de desenho, então tem bastante coisa que é fácil, que é acessível para todo mundo. Sim, inclusive para crianças, né? Porque você teve já esse retorno, né? De criança que fez a mandala junto com você ali no vídeo, vendo você fazer, e a criança foi desenhando e ela te deu esse retorno, né? E eu acho que isso, gente, é muito interessante. Nós estamos agora, né, num período de férias. Muitas vezes não tem como passear, como sair com as crianças. Olha que atividade bacana. Você coloca o vídeo da Mariana, é explicativo, ela vai passo a passo, com uma musiquinha de fundo. É gostoso de assistir. E aí você compra ali uma folha de sulfite, uns lápis de cor e fala para sua criança, olha, vamos fazer? Vamos desenhar? Né? Se não tiver compasso, ó, eu tenho até aqui, ó, uma fita crepe. Usa coisas alternativas. Né? Pega aí um pratinho e vamos fazer mandar. Mariana, muito obrigada, eu gostei demais. Nossa, eu queria estar aí com você em Portugal, eu queria fazer essa entrevista pessoalmente. Quem sabe a gente não vai fazer, né? Futuramente a gente não consegue, tá? Um beijo para você, muito obrigada mesmo. E eu sigo aqui, olha, fazendo também as minhas mandalinhas. Obrigada pelo convite e eu aguardo para a gente fazer outros, conversar de outros assuntos. Sim, com certeza. Um beijo. Um beijo.